Olá malta, mais um episódio, podcast de Quebra-Conduta, mais uma semana, mais uma gravação. Deem um salto no YouTube, temos lá mais um episódio gravado a semana passada. Para hoje, três situações que aconteceram durante esta semana e que são merecedoras de debate entre o nosso belíssimo painel. Sem mais demoras, a primeira situação prende-se com aquilo que aconteceu com a transportadora aérea TAP, em que o administrador da empresa foi à Assembleia apresentar a sua posição e a posição dos acionistas privados, dizendo que urge a necessidade de recapitalização da empresa, tendo em conta que esta está prestes a falir. O ministro Pedro Nuno Santos apresentou o seu descontentamento, tendo em conta a decisão de Bruxelas, de que não era permitido utilizar os fundos europeus de Covid-19 para a recapitalização da empresa, tendo em conta que esta já estava falida, tendo em conta que esta para Bruxelas já estava falida antes da pandemia do Covid-19, vários cenários, várias soluções em cima da mesa, e a pergunta é a mesma para os três. Começamos aqui pelo Zé. Zé Gaspar, como é que avalias toda esta situação e que solução é que te apresenta para ti ser mais viável? Bem, João, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de painel e também as pessoas que nos estão a ver. E dizer que, para mim, enquanto cidadão, naturalmente, aquilo que me interessa é que quer o nosso governo e consequentemente, a administração que está na TAP defendam aquilo que é o interesse público e aquilo que é o interesse dos cidadãos. E que naquilo que é o meu entendimento, a defesa do interesse público e a defesa dos interesses dos cidadãos só é possível com a TAP tendo uma gestão e, antes de mais, quase que uma declaração de interesses, digamos assim, com uma gestão pública da TAP. A questão que há pouco tempo que se colocou e que sempre que falamos sobre a TAP não é uma questão clara, é a questão da privatização da TAP, é sempre uma questão que está debaixo do tapete, não é? E para mim, a questão da TAP só faz sentido se a gestão for pública. Isto já foi falado mais que uma vez, mas sobretudo porque a TAP é uma empresa com interesses estratégicos elevados para o país, no sentido em que nós somos um país com muitos imigrantes e que depende bastante do turismo e que não podemos colocar quer a vida desses imigrantes numa altura, e ainda agora tivemos esta situação do Covid, a demonstrar que várias companhias aéreas em determinadas privadas, várias companhias aéreas privadas em determinadas situações recusaram-se a transportar pessoas e connosco a TAP foi sempre a TAP que assegurou esses serviços. Isso foi possível porque a TAP é uma empresa pública, não é? Ou pelo menos nesta altura uma parceria, com uma participação pública. E portanto, para mim, esta é uma condição inicial importante. Nessa lógica, agora, como é óbvio, na mesma lógica de defesa do interesse público e defesa do interesse dos cidadãos portugueses, só faz sentido a TAP ser uma empresa pública com uma gestão competente e responsável. Nesta lógica, nós, há algum tempo atrás, permitimos a entrada de capital privado na TAP. Desta forma, portanto, iniciando assim uma parceria pública e privada na gestão e na administração da TAP. Essa parceria só é válida, quer dizer, nos momentos bons, digamos assim, ela é válida para a divisão dos lucros, eventuais lucros, e para a gestão, portanto, num contrato que foi assinado, e no momento negativo, como é este, e ainda para mais precipitado pela situação do Covid, portanto, ainda é mais válida, esta parceria tem que ser ainda mais válida. Portanto, há uma necessidade de recapitalização da TAP, isso parece-me óbvio, e parece-me óbvio também nesta fase que essa recapitalização tem de ser feita com uma participação do Estado. A partir deste momento, ou os privados aceitam esta necessidade de recapitalização e acompanham o Estado nessa necessidade de recapitalização, ou então esse aumento de capital tem que ser feito, tem que ser correspondente àquilo que é um aumento da participação do Estado, quer na administração, quer na gestão da empresa, e depois com a garantia de uma série de condições ao nível da gestão competente e responsável que o Estado tem que garantir, protegendo aquilo que são os interesses dos cidadãos e do o chamado interesse público. Agora, essa questão parece-me que
que não está ainda, a negociação não está ainda fechada, não é? O administrador da TAP, nesta altura, teve uma postura, digamos, ainda em plena negociação. Ele vai ali fazer uma série de operações de charme e, no fundo, negociar, procurando colocar alguma pressão em cima do governo, assim como já o Dr. Pedro Nuno Santos tinha feito também no próprio Parlamento, ter ali uma postura quase de pressão sobre os privados, dizendo, com aquelas declarações que foram bastante repercutidas nas redes sociais, e que, portanto, penso que são do conhecimento de todos. Agora, a solução, respondendo diretamente à tua pergunta, a solução para mim, naturalmente, salvaguardando aquilo que é a necessidade da TAP continuar a funcionar numa lógica de serviço bem melhor até que aquilo que tem sido, portanto, duas questões. Uma, a recapitalização parece-me óbvio, não é? Que vai acontecer, parece-me que vai acontecer com uma grande participação do Estado. Depois há duas hipóteses, ou os privados acompanham, ou os privados não acompanham. E se não acompanharem, terão que ser das duas uma, ou há um aumento da participação do Estado na gestão e na administração da empresa, ou então, ou seja, o aumento do capital corresponderá um aumento da autonomia no poder de decisão, ou então terá que corresponder a cláusulas contratuais que nos garantam a necessidade de uma gestão competente e responsável na defesa dos interesses dos cidadãos e do país. Muito obrigado, Zé. A decisão tem de ser tomada o quanto antes. Fábio, novamente, como é que vês toda esta situação? Como é que a avalias? E qual é que é a solução que para ti aparenta ser mais viável? Antes de responder a essa pergunta, vamos voltar atrás e perceber o que é que aconteceu na TAP. A TAP, o Pedro Passos Coelho privatizou a TAP numa altura em que a TAP estava cheia de greves, os funcionários faziam muitas greves e tinha uma frota obsoleta. A TAP foi privatizada depois, quando António Costa ganhou as eleições, não, quando fez a conjuntura e tomou posse do governo, decidiu por acordo voltar a nacionalizar a TAP e voltou a comprar 50% da TAP. Injetou o dinheiro, comprou, mas parece que não manda nada e quem manda lá são os privados e mais uma vez o contribuinte é chamado para pagar. E é chamado para pagar com quanto? 1.200 milhões de euros. Enquanto está previsto para o layoff apenas 1.000 milhões, previsto, porque isso que está ficou muito aquém, existe 1.200 milhões para a TAP e os empresários não receberam no layoff e houve uma grande desigualdade no layoff, pessoas não receberam isso, que agora olham e veem tanto dinheiro para a TAP. Temos uma dívida do Estado aos fornecedores que há 2 semanas voltou a aumentar. Uma empresa que em 20 anos deu lucro 2 vezes. A pergunta que fica é, será que por questões diplomáticas ou para manter rotas com os países da comunidade de língua portuguesa vale a pena fazer esse investimento, vale a pena tomar conta da TAP e que garantias é que a TAP nos dá a nós da posição que o Estado tem até lá dentro? Por exemplo, o administrador foi dizer que podia ter um executivo nas assembleias. Isso foi fazer pouco, foi gozar literalmente com os contribuintes. Não sei porque é que não vai do Estado uma pessoa para CFO, para diretor financeiro da TAP. Parecia-me ser uma medida muito mais justa e muito mais coerente do que tem sido proposto até então. Obrigado, Fábio. Jaime, novamente para ti também, como vês a situação e qual é que é a solução mais viável? Ora, eu estive a ouvir com muito interesse os meus colegas, disseram coisas acertadas e importantes, algumas eu concordo, outras não. Em primeiro lugar, eu acho que é essencial o país ter uma companhia aérea, por vários motivos. Primeiro, porque é o que garante que o país não falha enquanto nação e consegue resgatar os seus cidadãos, se estes se encontrarem em apuros e em algum momento não conseguirem ser transportados através dos privados, numa situação como tivemos a pandemia, mas pode ser uma situação de guerra civil num país onde exista uma comunidade portuguesa, ou até pode ser só uma pessoa. Isso faz parte da obrigação do Estado. E depois coloca-se outra questão, que é da coesão territorial e do trabalho que uma empresa, como a Frota Nacional de Aviação, deve ter relativamente, por exemplo, às ilhas, a territórios periféricos que Portugal tem e que numa lógica apenas de mercado podem ficar completamente estagnados pela ausência de voos comerciais, e isso tem impactos gravíssimos na economia, nomeadamente dos Açores e da Madeira. E agora colocaram novamente a questão do Norte, mas eu até colocaria em primeiro lugar a questão dos Açores e da Madeira. Ora, posto esta opinião
de que é essencial que o país tenha uma companhia aérea. A verdade é que a situação atual da TAP, como o Fábio referiu, é terrível, na medida em que o Estado não tem qualquer poder na administração da empresa e, portanto, nem tanto gasta o dinheiro dos contribuintes por um lado, como não exerce este tipo de poder de estratégia que o país precisava. E, portanto, nesse sentido, eu, por uma questão ideológica, acho que o que seria necessário era a nacionalização da empresa. Porque a TAP tem que servir os interesses do país acima daquilo que é uma lógica da lei de mercado. E, portanto, eu não me faz especial espécie que um serviço público perca dinheiro, porque eu entendo que os serviços públicos não servem para o Estado ganhar dinheiro, servem para servir interesses estratégicos da nação. E, portanto, nesse sentido, acho que a nacionalização da TAP seria o mais indicado. Claro que a administração deve ser o mais competente possível, mas isso já são questões técnicas e, portanto, esta é uma questão ideológica. Eu acho que o que faz mais sentido, e que este seria um momento para isso, não quer dizer que eu acho que isso vai acontecer, mas que era o que deveria ter lugar a nacionalização da TAP neste momento. Obrigado, Jaime. Será, por certo, uma situação que vai ser reavaliada e a solução urge, senão a empresa vai acabar mesmo por falir. Entraremos já rapidamente noutro tema, que tem que ver com a Festa do Avante. Este ano é uma possibilidade, com o PCP a divulgar um vídeo onde apresenta as principais regras de segurança para o evento, mesmo tendo em conta que está tudo estagnado, todos os eventos e festivais estão cancelados e adiados para o ano de 2021. Fábio, com todos estes festivais cancelados, como já referi, faz para ti algum sentido realizarmos este festival? Não, na minha opinião, não. Eu já fui ao Avante 5 vezes, 4 delas consecutivas. Gosto muito da festa, gosto de música portuguesa, que é um festival barato, a festa é espetacular, não haja dúvidas. Mas, dada a situação, eu acho que não. Ainda para mais, sendo aquilo na Quinta da Atalaia, que é uma zona perto de Lisboa, e Lisboa está agora com novos casos a crescerem exponencialmente, não, a crescerem diariamente. Creio que não seja uma hipótese bem. Acho que era mal pensado se o PCP avançasse com isso. O PS deu o aval para o PCP fazer o que quiser, porque aquilo, para todos os efeitos, não é um festival, mas sim uma atividade política, não é? Está aqui também muitos conflitos de interesse, porque o PS interessa-lhe dar este tipo de avais ao PCP, porque quando vier o Orçamento de Estado tem que ser aprovado, uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. O que se passou no 1º de Maio também foi mais um exemplo de dá cá, toma lá, dá cá, e é assim como a política funciona neste tipo de situações. Mas, voltando a dizer, creio que o PCP devia pôr a mão na consciência e cancelar o festival para dar exemplo ao país, do que, dado o surto que nós temos e estamos todos confinados, já estivemos todos confinados, e contando que festivais cancelados, não podemos ir a futebol, não podemos muito tempo ir às igrejas e isso tudo. Ir fazer o Festival do Avante era certo modo gozar com os conceitos que nos têm dado até então. Incongruente, sobretudo. Jaime, a pergunta é mais ou menos a mesma. Concordas com as críticas de que o PCP e o Governo foram alvo, tendo em conta a possível realização deste festival? O próprio Jerónimo de Sousa disse que o Festival do Avante não é um festival qualquer. Achas que é incongruente a realização deste festival? Não te posso responder a essa pergunta porque não sabemos em que condições é que vai acontecer o festival. Não temos informação nenhuma relativa a isso, ainda falta bastante tempo para esse acontecimento. Portanto, creio que é possível o festival numa dimensão pequena e com normas de segurança funcionar normalmente. Pode acontecer também que realmente não aconteça isso e que seja feito de forma irresponsável, mas eu não sei, neste momento não me posso pronunciar relativamente a isso. A verdade é que há muitas atividades que estão a decorrer, comícios de partidos, reuniões, há um festival do Aliança também marcado,
tem havido espetáculos, alguns até com a presença de políticos portugueses. Acho, sobretudo, que não é essa a grande questão da saúde pública, nem a festa do Avante, nem o 1º de Maio, nem nenhuma dessas situações. A grande questão premente da saúde pública são os transportes na periferia de Lisboa, que têm estado a correr sempre sem parar, completamente cheios, sem condições de segurança. Atividades como construção civil, limpezas, nunca confinaram. Esses trabalhadores essenciais para o país foram carne para canhão, como se está a verificar com o número de casos na periferia de Lisboa, e que tem sido enorme, empresas a trabalharem na linha da Azambuja com trabalhadores infectados. Tivemos casos gravíssimos e o país falhou a estes trabalhadores dos serviços essenciais da periferia de Lisboa, e conseguimos ver perfeitamente que aí sim temos um perigo para a saúde pública. Não achas que pode abrir um precedente, tendo em conta que muitos dos festivais também eram próximos dessa data, próximos de setembro, muitos deles eram em finais de agosto e foram cancelados num momento complicado mesmo, tendo em conta que poderia haver um segundo surto e não sabemos, como tu disseste bem, como é que estarão os dados por volta dessa altura, só que um partido político promover um festival numa situação em que todos os outros são cancelados, poderá eventualmente cair em descrédito. Quem está a estabelecer essa comparação entre a Festa do Avante e os outros festivais de música de massas és tu. Não sabemos, tu e outras pessoas vão lá nessa discussão, mas não sabemos se o Avante vai de todo ter essa configuração. O Avante é um evento partidário, é um comício de um partido. Portanto, eu não sei se decorrer como é normal, claro que acho mal. Agora, em si, eu não tenho nenhum motivo para, nesta altura, pensar isso. Eu não comparo a Festa do Avante com o Mel Sudoeste, ou seja o que for. Portanto, eu neste momento não posso fazer essa comparação de todo. E tem decorrido imensas atividades de partidos políticos, nenhum deles parou, não sei porque é que o PCP haveria de parar. Deixa-me só dar aqui uma ajuda aqui ao moderador, apesar de eu ter dado a opinião, eu concordo com ele, porque a festa do Avante, o que é uma festa se não houver ali o pessoal todo junto, todo aglomerado, a beber, a ir para as barracas comer, a ver os concertos, isso perde a essência do festival. Aquilo não é um festival, porque eles não é festival, que até o slogan deles é não há festa como esta. Portanto, tirando isso do festival, acho que mais vale a pena não fazer o Avante do que estar a fazer o Avante cheio de grades para o pessoal ficar dividido. Acho que isso é que não é execuível. Na minha opinião, não é execuível. Não sei. Isso aí já é uma boa questão para tu colocar já a direção do PCP, como é que eles vão organizar, se acham que a festa vai ter dinâmica ou não. Agora, em termos de saúde pública, não podemos para já verificar se vai ser um perigo ou não, ou se vai abrir um precedente. Não sei que precedente também é que poderia abrir, não é? Como é que se sentiria? Claro, até setembro os casos podem baixar, isso poderá acontecer, sim, mas... E vão baixar, claro que sim. Zé Pedro, entra e diz qualquer coisa. Bem, João, eu estive aqui a ouvir os meus colegas de painel e o moderador também, e antes de falar vou fazer à semelhança do que o Fábio fez, uma declaração de interesses, uma espécie de declaração de interesses. Eu nunca fui à festa do Avante, pelo contrário, sou frequentador assíduo dos festivais como Nós Alive ou Nós Primavera Sound, inclusive tinha bilhetes para este ano. E acima de tudo, a percepção que eu tenho, a ideia que eu tenho, é que a Festa do Avante é uma festa, um festival de caráter único, pelas duas componentes que tem, que é a questão, o caráter de festival e o caráter também de marcar a reentrée política do PCP. E parece-me que isto é que faz com que seja, digamos, um caso único e que decidisse. As pessoas têm dito e têm associado muito ao governo, assim como associaram as comemorações do 1º de Maio, assim como associaram as comemorações do 25 de Abril, e eu acho que, acima de tudo, convém realçar uma coisa, é que esse tipo de situações, assim como, por exemplo, o regresso do futebol português, é óbvio que o governo, no caso não pretender que o mesmo acontecesse,
todas estas situações não acontecessem, podia ter tido um papel mais ativo, mas o Governo, sobretudo, legou muito esta situação na Direção-Geral de Saúde. E penso que as pessoas, ou por esquecimento ou por interesse, não referem esta situação como deve ser. Nós assistimos ainda agora, por exemplo, ao Fábio a mostrar estes assuntos todos no discurso dele. E a mim parece-me duas coisas. Parece-me que, portanto, o Festival do Avante tem estas duas características, e nesse aspecto eu tinha aqui até apontado como a primeira coisa que eu ia dizer, mas o Jaime disse e a mim compete-me esclarecer que subscrevo totalmente. Nós estamos aqui a falar sobre o Festival do Avante, mas nós ainda não sabemos em que moldes é que ele se vai organizar. E, portanto, imaginem, no caso de, por exemplo, o Festival do Avante abdicar de parte daquela sua componente festivaleira e ser a reentrée política e, portanto, assegurar a reentrée política do PCP, convém dizer uma coisa, não é? Nós sempre o dissemos aqui, o combate do governo deve focar-se, ou o combate do país ao Covid deve focar-se naquilo que é essencial, não é? A proteção da saúde das pessoas, mas não pode nunca suspender a democracia. De certeza absoluta que nenhum de nós quereria que acontecesse em Portugal o mesmo que aconteceu na Hungria ou noutros países, e onde a democracia se suspendeu. E acima de tudo, como é dizer que neste âmbito o governo tem sido coerente, porque o governo também não suspendeu a Universidade de Verão do PSD, também não suspendeu a reentrée política do PSD, deixou antes disso à escolha, digamos assim, do próprio partido, à responsabilidade do próprio partido e da Direção-Geral de Saúde. Por exemplo, no caso do PSD, penso que já é público, se não é, vai ser dentro de pouco tempo, que a Universidade de Verão não vai acontecer. O PS adiou vários congressos, adiou o congresso que tinha inclusivamente para depois das eleições presidenciais, e portanto acho que se há coisa que o governo tem sido aqui é coerente. E portanto, numa outra lógica, aquilo que a mim me interessa dizer é que espero que, no caso de acontecer o Festival do Avante, espero que seja marcado única e exclusivamente pelo lado da reentrée política do PCP, e que espero que sejam salvaguardadas todas as questões de distanciamento social e, portanto, à semelhança daquilo que tem acontecido com uma série de outros eventos. É que, por exemplo, ninguém fala, nós penso eu que vamos ter a oportunidade de falar ainda à frente, mas, por exemplo, eu espero que, sobretudo, que não aconteça neste tipo de argumentação aquilo que aconteceu com o senhor deputado André Ventura, que criticou sobremaneira as manifestações do 25 de Abril e do 1 de Maio, mas agora vai fazer uma manifestação para garantir que Portugal não é racista. Isto a mim é que me preocupa. Preocupa-me a falta de coerência de alguns dos elementos da nossa Assembleia da República. Isso preocupa-me. Agora, tudo o que seja para além disso, e por exemplo, e ainda deixar só um último exemplo para terminar, é que, por exemplo, fala-se do Festival do Avante, mas não se fala, por exemplo, que ainda esta semana a Câmara Municipal de Coimbra tornou público que vai celebrar as festas da cidade no dia 4 de julho, não é? E também ninguém fala, por exemplo, o Porto, que não tem casos de Covid há 20 dias, celebrou o São João. E à primeira vista nós temos assim, como é que o Porto celebrou o São João? O Porto celebrou o São João à semelhança, por exemplo, da Figueira da Foz, com um autocarro a passar pela cidade e a fazer a festa, como aliás alguns artistas, por exemplo, estou-me a lembrar da Cuca Roseta, passa publicidade, tem feito vários concertos num autocarro onde não há qualquer tipo de contacto físico, mas o concerto é feito à mesma e a festa é garantida. Portanto, o Festival do Avante pode encontrar algumas soluções deste aspecto, criativas, para marcar a reentrée política do PCP. Agora, acima de tudo, e acho que muitas pessoas estão a utilizar esta argumentação para criticar o governo, mas ou por esquecimento ou por interesse, e esta é a mensagem final que eu queria deixar, estão a esquecer-se de que o governo deixa isso à responsabilidade dos partidos, a decisão é do PCP, como no caso da Universidade do Verão é do PSD, como no caso do Congresso do PS é do PS, como nos outros casos é dos outros partidos, e, sobretudo, também à Direção-Geral de Saúde. Acho que a César o que é de César. Obrigado, Zé. Uma reestruturação de moldes, eventualmente. Talvez perca a sua essência, vamos ver. Para o terceiro e último tema, vamos experimentar uma nova dinâmica aqui no grupo, no painel. Eu vou partilhar aqui uma pequena imagem e vou pedir ao painel que comente. Vamos começar pelo Jaime, depois seguirá o Fábio e terminará no Zé.
E a imagem é esta, uma imagem que aconteceu ontem, centenas de pessoas pelas ruas de Lisboa, uma manifestação encabeçada por este indivíduo, pelo Dr. André Ventura. As regras de distância social, ao que parece, foram violadas, e este querido está a fazer exatamente isto que nós estamos a ver, a saudação nazi. Jaime, como é que viste isto? Olha, João, foi um dia tristíssimo para a democracia portuguesa. Foi um dia que muitos nunca esperavam vermos um partido com assento parlamentar legalizado em Portugal, cujo líder fez uma saudação fascista. Recorde-se que isto foi uma manifestação cuja ideia, para não dizer que foi organizada, mas cuja ideia foi lançada nas redes sociais por Mário Machado, um indivíduo neonazi, cadastrado, envolvido no assassinato por espancamento de um indivíduo meramente por ser africano. E esta manifestação contou com a presença de vários neonazis, com a presença de polícias do Movimento Zero, um movimento também de raiz fascista dentro da polícia portuguesa, e como tal as coisas estão a atingir uma gravidade que ou o Tribunal Constitucional se pronuncia no sentido de tornar ilegal este partido que muito claramente viola as regras do Estado de Direito e não pode existir dentro do processo democrático, ou então existe um descrédito total sobre a democracia portuguesa e temos que começar a olhar para outras formas, de facto, de combater estes movimentos que já não passam pela democracia, porque não é sério pensar que os partidos democráticos possam competir, entre aspas, com um partido desta natureza e com quem tem este tipo de atitudes. Eu relembro que a extrema-direita já matou em Portugal, este ano procedeu a diversos espancamentos, já está na mira da Europol, que já avisou para os movimentos Damarskins e o movimento Escudo Identitário, que é também um movimento de extrema-direita em Portugal, como movimentos terroristas e com ligações a movimentos neonazis internacionais, e dizem que também estiveram em Lisboa nazis suecos para virem participar nesta manifestação, e portanto eu acho que neste momento o Tribunal Constitucional tem que intervir, e que se isso não acontecer, de facto aconselho toda a gente que pertence a minorias étnicas ou de orientação sexual minoritária a que se comecem a preparar concursos de autodefesa e etc., porque estamos a assistir a um cenário de pré-falência democrática em Portugal. Obrigado, Jaime. Fábio, parece que isto foi propositado. Ele parece que fez isto mesmo para que lhe tirassem a fotografia e chamar a atenção. Eu já vi tanta fake news, pode estar a dizer olá a alguém e por acaso apanharam aquilo naquele momento, mas não me parece. Parece-me que sim, parece que foi propositado. Sabe-se perfeitamente tudo o que envolve o partido Chega, quem é que lá está no meio, as associações neonazis, pessoas com um passado muito sujo que são apoiantes do partido e pertencem ao partido. Eu sou contra esta manifestação, mantenho o meu discurso coerente quando fui contra o 25 de Abril, o 1º de Maio, qualquer tipo de manifestação que se faça agora neste momento, eu sou contra. Por outro lado, ele está a manifestar-se como o partido de extrema-esquerda já se manifestaram. Isto aqui não, dada a situação, não é bonita, mas se fosse uma situação normal, ele estava perfeitamente à vontade de fazer. Vivemos em democracia, ele foi eleito democraticamente, gostamos ou não gostamos, infelizmente vamos ter que lidar com ele e, ao que parece, com mais força daqui a alguns anos. Uma pessoa como ele que se vai candidatar a Presidente da República jura que quer fazer uma 4ª República e a primeira coisa que o Presidente da República diz quando ganha as eleições é cumprir a Constituição, portanto começa logo com uma falácia, não é? Mas também podemos olhar, por exemplo, para o PCP que há pouco falámos, que é um partido que em relação à Venezuela apoiou o Estado de Maduro, as eleições internas ainda são com o braço no ar, portanto isto aqui, estar a dar grande importância a isso, se calhar está a dar força ao Chega, e há certas coisas que devem ser desprezadas e este tipo de escrutínio irá cair por si. O André Ventura, lembro-me de ter criticado a Catarina Martins ter faltado ao plenário, dado
esse insulto foi-se fazer uma análise e até ao dia 19 de junho, sexta-feira passada, o Ventura tinha mais uma falta do que Catarina Martins no plenário. Nas comissões parlamentares, a Catarina Martins não pertence a nenhuma delas, o André Ventura pertence a 3, a das Finanças, em 39, não esteve presente em 25, na Saúde, que é um dos coordenadores, em 21, só esteve em 4, e nos assuntos constitucionais, em 30, faltou a 12. Em 90, faltou a 54, só esteve presente em 40% das comissões parlamentares. E é por aqui que nós temos que começar a pegar e deixar que o tempo de antena, quando mais tempo de antena ele tiver para falar, mais erros vai dizer, mais gastos vai cometer, e esperar que os portugueses metam uma na consciência e perceber que isto aqui de facto não é o futuro da democracia. Por outro lado, este movimento também ganha força porque aqueles que se dizem que eram os pais da democracia e os verdadeiros defensores da democracia foram quem mais manchou a democracia em Portugal. Obrigado, Fábio. Zé Pedro, um pequeno comentário. Esta imagem, isto é o significado de populismo, aproveitamento político. Esperavas outra coisa deste indivíduo? Bem, João, esta imagem só surpreende os mais desatentos e aqueles que também, e em particular aqueles que estão à espera da minha opinião aqui, são aqueles que de certeza absoluta ainda não viram o nosso programa ou não prestaram atenção àquilo que eu tenho dito nos outros programas. André Ventura, para mim, vou dizê-lo de uma forma clara e concreta, é o maior embuste da história democrática portuguesa, portanto, do pós-25 de abril de 1974. É um senhor que diz que luta contra a corrupção, mas trabalha para alguns dos visados nos Panama Papers. É alguém que critica os outros por faltarem ao trabalho no Parlamento, mas depois é o que mais falta. É alguém que prometeu durante a campanha eleitoral, portanto, prometeu lançar uma iniciativa contra o trabalho não exclusivo dos senhores deputados na Assembleia da República, e que é precisamente isso que ele faz. É o maior embuste da história democrática portuguesa. E é, além disso, alguém que aos poucos está a começar a revelar-se. Portanto, eu concordo e subscrevo em absoluto aquilo que os meus colegas disseram, tanto o Jaime como o Fábio. No entanto, não posso deixar de dizer, portanto, sendo eu absolutamente contra tudo o que diga respeito ao Dr. André Ventura, não posso deixar de dizer, como já disse nos outros programas, que o crescimento do Dr. André Ventura ou do Chega, o seu crescimento de votos, é fomentado por aquilo que é a postura passiva dos outros partidos na Assembleia da República no que diz respeito à adoção de uma política transparente, de combate à corrupção e à evasão fiscal e defesa daquilo que são os interesses básicos dos cidadãos portugueses, nomeadamente tudo o que é a saúde pública e a educação. E depois tudo o que é segurança social, proteção do emprego. Isso não tem estado a acontecer e o Dr. André Ventura vai, com base nessas questões, capitalizando os seus próprios interesses pessoais e o interesse também daqueles que beneficiam o partido dele através de chorudos donativos para o partido, muito pouco transparentes também eles. E, portanto, eu espero que no tempo que nos resta até às próximas eleições legislativas, como estava a dizer, penso que ele não é um perigo para as eleições presidenciais, porque pronto, também aí há um populista mor, que é o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e que irá ganhar estas eleições, mas espero que até às eleições legislativas nós assistamos aqui a uma mudança de política numa lógica de transparência. E quando estou a dizer que espero, não é um espero de uma expectativa, mas um espero de esperança, digamos assim. A única forma de conseguir que o Dr. André Ventura não continue a crescer e a capitalizar aquilo que é, digamos, a revolta ou a frustração dos portugueses com o seu governo, é a adoção de políticas transparentes de combate à corrupção e à evasão fiscal, defesa da proteção, defesa do emprego, defesa da saúde pública e defesa da educação pública. Isto é aquilo que eu espero, para que nós daqui a alguns anos, não nos vejamos a viver noutro Brasil ou noutros Estados Unidos, onde foram eleitos este tipo de líderes, onde as pessoas, portanto, num voto de protesto, elegeram este tipo de líderes e agora se veem em situações bem mais complicadas do que aquelas que estavam anteriormente. Muito obrigado, Zé. Fábio, queres fazer um pequeno comentário?
Queria só acrescentar uma coisa, o Zé referiu uma coisa interessante sobre o Brasil e os Estados Unidos, e a dinâmica que o André Ventura usa é exatamente igual à que o Bolsonaro e o Trump usaram para chegar ao poder. Eu há dias li um artigo no Observador de porque é que o André Ventura está a subir tanto nas sondagens e está a ser tão falado e está a criar cada vez mais mediatismo. Ele usa um paleio e uma conversa, uma maneira de comunicar, onde não é preciso nem um dicionário, nem um livro de economia para nós conseguirmos perceber a mensagem que ele passa. E ele consegue chegar aos mais leigos e às pessoas que veem às vezes as notícias ou veem alguns programas e ficam a olhar para aquilo porque as finanças e a economia usam termos muito complexos e ele consegue ir para uma conversa mais simples. Ontem, em relação à manifestação, esqueci de comentar há pouco, que li uma coisa que ele disse, que o PSD, desde a morte do Francisco Sá Carneiro, não teve um líder forte. Então ele foi militante do PSD bem depois do Francisco Sá Carneiro morrer. Então ele está a assumir que foi para um partido onde não tinha força nenhuma. Acho que é muito incoerente da parte dele vir fazer este tipo de comentários. Obrigado, Fábio. Passemos então às notas finais para terminar o programa. Zé Pedro, queres começar? Bem, eu digamos, na continuação daquilo que foi o nosso tema um dos nossos temas do último programa, quero aproveitar para deixar aqui como uma nota final um ponto alto da semana, que eu tive que alterar, porque tinha outro, mas achei que hoje, digamos, na defesa daquilo que é o desportivismo e a lealdade do futebol nacional, teria que colocar aqui duas pessoas que, a meu ver, exemplificaram a postura que se deve ter no futebol, que foi o Sérgio Conceição e o Bruno Lage, hoje nas conferências de imprensa. Eu devo dizer que eu sou um grande defensor, porque gosto da personalidade e do caráter do Sérgio Conceição, para além de ser meu conterrâneo. Também, mas há um ano atrás, e não obstante aquilo que é o meu gosto pessoal de ser portista, sempre achei que o Bruno Lage era uma lufada de ar fresco no futebol português no que diz respeito à comunicação. Achava o ano passado e mantenho este ano. Não obstante algumas gafes que ele cometeu e que ele inclusive hoje reconheceu com aquela questão dos jornalistas, aproveitou a conferência de imprensa para pedir desculpa daquela questão dos jantares pagos e dos almoços pagos e das viagens pagas. O Sérgio Conceição hoje defendeu o tratamento, defendeu que é contra o tratamento dado ao Bruno Lage ao longo das últimas semanas, e o Bruno Lage aproveitou para agradecer ao Sérgio Conceição, enviar-lhe um forte abraço e dizer que no futebol não há inimigos. Dizer que numa fase final do Campeonato Português, em que as rivalidades estão a começar a vir ao de cima e estão à flor da pele, esperar que este tipo de postura se mantenha e que seja um exemplo também para os nossos dirigentes e para os nossos adeptos, porque esta é a melhor forma, com desportivismo, com competência e com... Portanto, isto é aquilo que torna o futebol bonito, no meu entender, e esperar que esta postura se mantenha e que, portanto, o campeonato seja decidido dentro das 4 linhas. Muito obrigado, Zé Pedro. Fábio? Eu quero saudar o Dia da Libertação. O Dia da Libertação foi dia 26, sexta-feira passada. Ao fim de 177 dias do começo do ano, finalmente deixamos de trabalhar para pagar impostos. Isto aqui foi um estudo que a Deloitte fez. Comparativamente ao ano 2019 foram mais 11 dias, onde temos uma das cargas mais fiscais mais alta da Europa, a mais alta sempre em Portugal, e uns serviços públicos que não funcionam como deviam funcionar. Vou citar uma frase de Ricardo Luís Pereira, que diz que Portugal é um país nórdico. Paga impostos como o norte da Europa e vive como o norte da África. A partir de agora vamos estar a trabalhar por nós e espero que mais daqui a uns tempos então tenhamos algum dinheiro para voltar a jantar os 4 juntos novamente. Obrigado, Fábio. Jaime? Eu gostava de deixar aqui uma nota relativamente a uma situação muito triste que aconteceu no Conselho de Segurança da ONU, a ONU sendo uma instituição cujo falhanço é cada vez mais redondo. Israel já não esconde as suas pretensões enquanto país colonialista e imperialista e já anunciou, teve o desplante de anunciar em pleno Conselho de Segurança da ONU, o seu embaixador, que iria anexar a 1 de julho, está quase, parte da Cisjordânia, algo que já está a acontecer, que já vem a acontecer há muitos anos pelas milícias de extrema-direita dentro de Israel e que agora acontece já assumidamente pelo próprio país. Portanto, tivemos durante as últimas semanas manifestações e um debate aberto que eu acho muito importante acerca do colonialismo
do nosso passado de países ocidentais, mas não nos podemos esquecer que hoje os países ocidentais são também cúmplices de uma nova forma de colonialismo que está a acontecer, exercido por Israel sobre a Palestina. Obrigado, Jaime. Eu tenho uma pequena nota final, não é nem o melhor nem o pior da semana. É uma notícia já de 19 de dezembro, mas que eu descobri há muitíssimo pouco tempo. Foi com base na resposta de mais de 20 mil estrangeiros. A Agência Internacional Internations elaborou um complexo ranking acerca dos países que são melhores para trabalhar, neste caso para expatriados, pessoas que saem de uma empresa para ir para a mesma empresa noutro sítio, saem da sede para ir para uma filial. Portugal está em terceiro lugar, sobretudo por causa do clima, sobretudo por causa do fator relacional, sobretudo também por causa da cultura organizacional presente em todas as organizações e empresas em Portugal, ou na maioria delas, e portanto Portugal está aqui muitíssimo bem posicionado neste ranking. Se quiserem depois dar uma olhada, estão naturalmente à vontade. De resto, agradecer ao painel e a todos os nossos ouvintes para mais um episódio absolutamente fantástico e, pessoal, vamos lá continuar a quebrar condutas.